Hoje nós vamos ler do texto da carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero ler dos versículos 1 a 9 do capítulo 4. Essa é uma belíssima carta de Paulo. Nós já tivemos, ao longo dos anos, inclusive séries nessa carta. E eu queria refletir com vocês hoje nesse capítulo 4, versos de 1 a 9. Eu vou ler da NVI. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Nós estamos começando uma série a partir de hoje chamada Preparados para a Segunda-feira. E quando eu penso no tema dessa série, Preparados para a Segunda-feira, eu penso que o teste real da nossa fé não é o que nós fizemos aqui até agora, é o que nós fazemos aos domingos, quando nós nos reunimos juntos. O teste real da nossa fé é o que nós faremos amanhã e depois de amanhã, é o que nós fazemos no dia a dia, é o que nós fazemos na segunda-feira, e essa segunda-feira representando a nossa rotina de vida, o dia a dia, é o que fazemos quando nós saímos daqui, dessas portas, e como nós vivemos a nossa vida lá fora. E quando eu penso nisso, me lembro de uma frase que se tornou muito famosa por causa de um grupo cristão chamado DC Talk, numa das suas músicas lá pela... sei lá eu que ano, nem lembro mais, mas há muito tempo atrás, chamado What If I Stumble, o nome da música, e começava com essa frase do Brennan Manning, que é autor de vários livros, o mais famoso deles é o Evangelho Maltrapilho. E o Brennan Manning diz o seguinte: a maior causa de ateísmo são as pessoas que confessam Jesus com seus lábios, e quando saem porta afora, o negam com seu estilo de vida. É isso que um mundo descrente simplesmente acha inacreditável. E eu me lembro disso. A maior causa de ateísmo, ele diz, de pessoas não crerem em Deus, é justamente o fato de que aqueles que dizem crer em Deus não vivem como se crescem. Não vivem um estilo de vida coerente com a declaração de fé. Hoje nós cantamos várias canções aqui que falam sobre Deus, a sua graça, que exaltam a sua majestade, o seu poder. A pergunta é, quando nós sairmos daqui, o restante desse dia e dessa semana, será que a nossa vida reflete isso? Será que a nossa vida reflete a nossa declaração de fé e a nossa crença? Se não refletir, então nós somos um escárnio ao Evangelho. Uma vergonha ao nome de Deus. Um motivo de descrença para o mundo que está nos observando. Francis Schaeffer escreveu um texto falando sobre a igreja diante de um mundo que a observa. A igreja diante de um mundo que a observa. E isso somos nós. Vivemos num mundo que está atento a nós, a cada palavra que nós falamos, a cada gesto que fazemos, a cada ação das nossas vidas, o nosso comportamento. E esse mundo observa para saber se aquilo que nós declaramos é verdadeiro
ou se é uma farsa, ou se é uma religiosidade vazia. Então, o que Paulo está falando aqui é interessante, porque essa parte da epístola, assim como tantas outras partes das epístolas paulinas, ela começa, a primeira palavra aqui que eu li no capítulo 4, verso 1 é portanto. Portanto, o que significa isso? Paulo vai agora fazer a aplicação. Então, diante de tudo aquilo que eu falei anteriormente, eu quero agora que vocês, a partir disso, ajam de certa maneira. Aqui é a aplicação prática. Tem a parte teológica e aqui é a aplicação prática da epístola de Paulo. É interessante, aqui é uma série de exortações paulinas para aos seus leitores. E nessas exortações, Paulo tem um objetivo, e o objetivo está aqui, no versículo 1 do capítulo 4, é que os seus leitores, aqueles a quem ele dirige essa epístola, essa carta, que eles possam permanecer firmes no Senhor. Permanecer firmes no Senhor. Esse é o grande desafio da vida. Permanecer firmes no Senhor. É fácil declararmos uma vez com os nossos lábios, é fácil nós participarmos de certas reuniões, é fácil sermos até mesmo cristãos quando tudo vai bem. O grande desafio é quando as coisas não vão tão bem. É quando as nossas orações não são atendidas. Ou parece-nos que não são atendidas, porque Deus responde todas as orações, mas parece-nos, da nossa perspectiva, que Deus não atendeu aquilo que nós queríamos. É quando nós temos conflitos com irmãos da fé, ou quando nós assistimos irmãos da fé tendo conflitos. É quando nós atravessamos um período difícil e somos acometidos por alguma enfermidade emocional, uma crise de ansiedade ou algo do tipo, e nós não conseguimos lidar com isso, isso parece ser mais forte do que nós. Ou seja, é em momentos difíceis da vida que a nossa fé é testada, e Paulo está dizendo, eu estou escrevendo a vocês, e estou exortando vocês, e o objetivo dessa carta é para que vocês permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Eu louvo a Deus porque durante a pandemia nós permanecemos firmes. Eu louvo a Deus porque durante esses tempos difíceis nós temos perseverado e temos permanecido firmes no Senhor. Se vamos permanecer firmes, nós precisamos ter diante de nós algumas prioridades na vida. E prioridades dizem respeito justamente àquilo que deve vir antes, aquilo que deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Se você é cristão há algum tempo, possivelmente você já ouviu falar de prioridades, das prioridades do cristão ou do crente da seguinte maneira: Deus, família, trabalho, ministério, né? Essas são as prioridades do cristão. E sem dúvida alguma essas são prioridades do cristão, mas nem sempre essas prioridades seguem essa ordem nesse sentido. Evidentemente Deus, elas devem estar sempre junto, Deus está no centro, não é uma ordem assim, Deus está no centro e a partir de Deus todas essas coisas devem funcionar do seu modo. Então tem certas pessoas que falam assim, a minha prioridade agora é minha família. E então eu não sirvo ao Senhor no ministério, eu não vou à igreja. Já viu assim? Minha prioridade é minha família agora. Mas não é assim, não é assim. Todas essas coisas devem fazer parte do nosso círculo de prioridade com Deus no centro. Se nós entendermos isso, então nós seremos cristãos que servem os propósitos de Deus em nossa geração e nós vamos estar no caminho de ficarmos firmes. E é isso que Paulo está falando aqui, sobre algumas das prioridades da vida cristã que são importantes para nós. Eu consigo vê-las aqui nesses versículos que nós lemos. Novamente, são exortações de Paulo e são exortações amorosas. Nota, ele vai falar de algumas coisas aqui, ele vai tocar em algumas questões de problemas, e ele fala assim, irmãos, então é algo fraterno, é uma família, ele está lidando ali com uma irmandade. Ele declara o seu amor a quem amo, de quem tenho saudade, ou seja, ele está falando com essas pessoas com todo afeto e carinho, quase como um afeto paternal de um pai. Ele diz, vocês são minha alegria, vocês são a minha coroa, ou seja, a minha recompensa, né? Então, essas exortações de Paulo, elas são exortações
carinhosas, exortações de alguém que se preocupa com a igreja e que quer ver essa igreja no rumo certo. E as palavras que a gente vai ouvir aqui é exatamente assim. Às vezes vocês têm me ouvido falar e trazer algumas palavras que soam duras, mas eu espero que você receba essas palavras como exortações carinhosas, de alguém que quer ver você firme no Senhor. Quer ver você correr até o final dessa corrida, até receber do Senhor a coroa da vida, assim como eu também quero. E para que eu faça isso, muitas vezes eu preciso que irmãos meus, essa comunidade e outras pessoas possam também me exortar. Nós precisamos de palavras assim. Então, que palavras são essas de exortação? A primeira delas, Paulo exorta os seus leitores à unidade. Aqui há uma necessidade de permanecerem firmes, mantendo a unidade em meio aos conflitos. Essa deve ser uma das nossas prioridades. Devemos nos lembrar que Jesus falou da importância da unidade quando ele ora pelos seus seguidores na sua oração sacerdotal em João capítulo 17. Ele pede, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. E Jesus fala assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dos cristãos é tão importante e nós precisamos preservar a unidade do corpo em meio aos conflitos. Olha só, Paulo está escrevendo para uma igreja a quem ele amava, que ele trata com todo carinho, e havia ali duas irmãs a quem ele também tem todo respeito, porque essas irmãs haviam cooperado com ele no Evangelho. Ele não tem dúvida da salvação delas. Ele diz, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, são irmãs que trabalharam juntas com o apóstolo Paulo e com o restante daquela comunidade para a expansão do Evangelho. São irmãs que são salvas e que Paulo pode atestar isso pelo estilo de vida delas. E ele pode dizer com segurança que os nomes delas estão escritos no livro da vida. No entanto, elas estão brigando. É lógico que a gente não tem esse problema entre nós hoje em dia. Talvez tenhamos. Mas o que eu quero dizer aqui é que mesmo crentes fiéis, mesmo crentes que amam ao Senhor, mesmo crentes que estão empenhados na obra do Senhor, às vezes encontram uma dificuldade, um desacordo, um conflito, e isso pode se transformar em algo grande. E se isso não for tratado, pode ser algo divisivo na igreja. Por isso Paulo está se dirigindo, às vezes inclusive para que a situação seja resolvida, é preciso de um mediador, é preciso de alguém que chega e possa apaziguar a situação, e é isso que Paulo diz aqui, ele está dizendo para o seu fiel companheiro, aquele que era encarregado de levar essa carta, para que ele ajudasse essas irmãs, ele diz assim, ajude essas irmãs a encontrar harmonia, a serem, o termo usado aqui no grego dá a ideia de um mesmo pensamento, a estarem unidas. Elas estão divididas, elas estão em um conflito, a estarem unidas, para que possam preservar esses vínculos do corpo de Cristo. E o Gene Peterson traduz isso como, na mensagem ele traduz, resolvam suas diferenças e façam as pazes. Então a primeira exortação paulina, a primeira prioridade do corpo, da igreja, a primeira prioridade que precisamos ter, se vamos permanecer firmes a longo prazo, é que precisamos resolver as nossas diferenças. Onde há conflito, esses conflitos precisam ser sanados. Precisamos aprender a pedir perdão, a nos humilhar, precisamos aprender a amar as pessoas e a estarmos determinados que o Senhor Jesus e o sangue, acerca do qual nós mencionamos aqui nessa celebração da ceia, é muito mais poderoso e maior e mais importante do que as nossas diferenças, a fim de que nós possamos estar unidos e vivermos em harmonia como um corpo. Então a primeira prioridade é a prioridade da unidade, é do estarmos unidos, é do resolvermos quaisquer diferenças que tenhamos para que possamos ser fortes como um corpo. A segunda delas é a prioridade da alegria ou da satisfação, de aprendermos a estar satisfeitos em meio a dificuldades. Nota, unidade no meio dos conflitos, é alegria, satisfação em meio a dificuldades da vida. Por quê?
Porque dificuldades da vida são uma coisa, elas são tão certas, como diria um velho ditado, acho que é nos Estados Unidos, e que se tornou famoso num filme antigo, que a maioria de vocês talvez não tinham nascido para ver, que fala sobre a morte. A minha esposa gostava desse filme aí, Encontro com a Morte, alguma coisa assim. E ele falava assim que as únicas coisas que são constantes na vida são a morte e os impostos, né? Bom, as dificuldades fazem parte da vida da mesma maneira. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse, se vocês encontrarem aflições na vida. Ele disse, tereis aflições. Algumas versões traduzem isso para, no mundo vocês passarão por muitos problemas e dificuldades. Essa é uma realidade, é o que a gente deve esperar da vida. Dificuldades, problemas, tribulações. Nós não vivemos num paraíso. E de certo modo eu acredito que Deus usa desse contexto de tribulações e de problemas para nos lembrar justamente de que o mundo não é o que deveria ser e para que nós possamos viver em constante anseio pela eternidade, em um constante anseio pelo reino vindouro, e um constante anseio pelo novo céu e nova terra, que nós não alcançamos ainda. Mas parte da nossa experiência, então, são problemas e dificuldades. E é no meio disso que Paulo está dizendo, alegrem-se no Senhor. E nota, ele diz, alegrem-se sempre. Não é alegrem-se apenas quando as coisas vão bem, é alegrem-se sempre no Senhor. Aprendam a estar sempre satisfeitos no Senhor. É isso que ele está dizendo. É interessante que o termo grego, hypo, né? Com um pouco mais gutural do que eu consegui fazer aqui, como diria o professor de grego, graça, que é traduzido aqui, na verdade, como alegria, ele vem do charis. Um pouquinho melhor, talvez, meu professor diria, que é graça. Então, as raízes aqui da palavra, no grego, elas nos indicam isso, que a alegria é fruto da graça. Ou seja, como é que eu consigo me alegrar quando as coisas vão mal? Como é que eu consigo encontrar satisfação no meio das dificuldades e dos problemas? É quando eu tiro os olhos de mim e dos problemas e coloco os olhos em Deus. E eu consigo perceber o quanto eu já sou agraciado por esse Deus. O quanto Ele já tem sido bondoso para comigo. A alegria que Paulo está falando aqui, que não é superficial e que não é momentânea, é fruto dessa graça e dessa bondade de Deus. É quando nós entendemos a bondade e a graça de Deus em nossas vidas. É quando nós percebemos que na graça de Deus Ele tem nos mantido, mesmo nos momentos de dificuldade, e Ele continuará nos mantendo. E Paulo repete isso na sua epístola o tempo todo. E se tem alguém que experimentou problemas e dificuldades, você pode dizer que o apóstolo Paulo se qualifica para isso. Ele inclusive faz uma lista das suas dificuldades em 2 das suas epístolas. E se você ler essa lista das dificuldades enfrentadas por Paulo, eu acho que nenhum de nós ainda atravessou por coisa semelhante. Mas no meio disso tudo, Paulo reconhecia a graça de Deus. E ele dizia, pela graça de Deus eu sou o que sou. No meio disso tudo, Paulo conseguia se alegrar. Paulo escreve aos Filipenses, a uma igreja que nasceu quando ele estava preso. E quando ele havia sido açoitado por pregar o Evangelho. E quando, após ter sido açoitado, está preso numa cadeia romana por ter pregado o Evangelho, ele e o seu companheiro Silas estão cantando hinos de louvores a Deus, ao invés de se lamentarem por sua condição. É com essa autoridade que ele pode dizer àquela igreja depois, em momentos de dificuldades e problemas, alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Que a alegria de vocês seja constante, porque vocês reconhecem a bondade e a graça de Deus. Tiago escreveu algo semelhante aos seus leitores na sua carta, no capítulo 1, versículo 2, quando ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E ele continua com o seu argumento. Por que vocês devem considerar motivo de grande alegria passarem por provações, tribulações, problemas? Ele vai falar que essas coisas trabalham em nosso caráter. Elas nos tornam mais fortes. É interessante isso, porque o Wayne Cordeiro disse que o sofrimento sempre vai transformar-nos. Ele usa as expressões em inglês,
O sofrimento vai nos tornar bitter, que é amargos, ou better, que é melhores. E depende da nossa escolha diante do sofrimento. Se diante do nosso sofrimento nós focarmos em nós e começarmos a nos lamentar com essas coisas e acharmos que Deus nos abandonou e focarmos só nas coisas negativas daquilo, nós vamos ficar amargos. A transformação não vai ser para melhor, não vai ser para crescimento. Mas se no sofrimento e na tribulação nós voltarmos os nossos olhos para Deus e nós aprendermos a sermos gratos e a nos alegrarmos em Deus e na sua graça e na sua bondade, no meio dessas coisas, esse sofrimento vai fazer com que a gente amadureça, vai ser para melhor. Ou seja, o que o Wayne Cordeiro disse é o seguinte: todos nós vamos atravessar sofrimentos, nós precisamos escolher como sofrer. Se vamos sofrer com os nossos olhos voltados para Deus ou para a situação e para os problemas. Quando nós escolhemos sofrer com os olhos voltados para Deus, então nós descobrimos a razão de alegria, mesmo nas situações mais difíceis da vida. Terceira prioridade que Paulo diz aqui, que deve fazer parte da nossa vida, se vamos nos manter firmes e se vamos viver essa segunda-feira como um exemplo de fé para as pessoas, é aquilo que nós encontramos no versículo 5, é a gentileza. Paulo diz o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E quando ele está falando por todos, ele está dizendo por aqueles que estão dentro e por aqueles que estão fora. Por aqueles que fazem parte da comunidade, da família, da fé, e também por aqueles que não fazem parte, pelo mundo ao redor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O pastor Sidney diz que essa amabilidade, ele costuma dizer o seguinte: aprenda a oferecer flores ao invés de facas. O termo poderia ser traduzido aqui como gentileza ou estabilidade. Qual é o teste disso? É quando nós somos ofendidos, é quando nós somos injustiçados, é quando alguém vem e faz alguma coisa com a gente que não é correto. Como é que nós respondemos a isso? Nós podemos responder a isso oferecendo facas. Nós podemos responder a isso à altura. Nós podemos pagar o mal com o mal. Mas a Bíblia diz que não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos aprender a pagar o mal, a retribuir o mal com o bem. É isso que Paulo está dizendo de certa maneira aqui. É que a nossa amabilidade, a nossa gentileza, a nossa capacidade de nos manter estáveis diante dessas ofensas, dessas situações contrárias ao nosso redor, ela deve vir do fato de que nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele, nós entendemos o seu caráter. Cantamos aqui a música hoje, que Ele foi como uma ovelha muda, levado ao matadouro, entregue à morte. O nosso Senhor não revidou. É interessante que quando Ele estava para ser levado e ser preso, um dos seus apóstolos, um dos seus seguidores, os seus escolhidos para segui-lo, impetuosamente pega a espada e corta a orelha de um dos soldados romanos. E Jesus diz: não é assim que deve ser. E alguém diz: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Jesus diz assim, naquele momento Jesus disse: olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele me daria 12 legiões de anjos para me proteger. O que Jesus está dizendo? Ele não está resistindo, Ele está se entregando. O grande teste das nossas vidas é aprendermos o equilíbrio no meio dessas situações. E aprendermos a retribuir o mal, não com o mal, mas com o bem. O grande teste das nossas vidas nesse contexto é retribuirmos a ofensa, não com a ofensa. Se não há nada que possamos dizer de bom acerca da pessoa naquele momento, é nos calarmos. E se você já experimentou um pouquinho disso, você sabe o quão difícil é. Quão difícil é. Porque o nosso primeiro impulso é gritar pelo nosso direito. Pelo nosso direito. Fazer ouvir o nosso direito na situação. É responder à altura. É erguer a voz.
Mas somos chamados para amabilidade, para gentileza, para estabilidade emocional no meio dessas situações. Isso é o que significa ser manso, quando Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Essa é a mansidão. Não significa que não tenhamos direito. Significa que naquele momento nós entregamos o nosso direito ao justo juiz. E é por isso que Paulo diz assim: perto está o Senhor. Em outras palavras, Paulo está lembrando os seus ouvintes quando ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Ele está lembrando: lembrem-se que o Senhor, o justo juiz, está perto. Esse perto não é de proximidade física, esse perto é que ele logo vem. Ou seja, a volta do Senhor Jesus é que vai trazer justiça. A volta do Senhor Jesus é que vai fazer com que as coisas que estão injustas e as injustiças que nós sofremos nesse mundo, elas sejam ali pagas devidamente. É o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, quando ele está apelando justamente para que nós não nos vinguemos. Ele diz assim: a vingança pertence ao Senhor e não a nós. E esse Senhor vai voltar. Se nós não tivermos essa perspectiva, realmente nós estaremos perdidos. Ou nós vamos pegar em armas e nós vamos atirar no mundo, ou vamos transformar, vai ser uma guerra constante. Vai ser uma catástrofe, não vai haver nenhuma capacidade em nós de vivermos e procurarmos paz e harmonia e perdão. Nós vamos viver olho por olho e dente por dente nessa sociedade, se nós não acreditarmos na justiça do Senhor. Mas quando nós entendemos a justiça do Senhor e que Ele vem e que Ele vai estabelecer justiça e que Ele vai retribuir cada um de acordo com as suas obras e que a nossa única esperança nesse meio todo não são as nossas obras, mas a graça dEle, que nós confiamos na graça dEle em Jesus. Se nós não tivermos isso diante de nós, nós não temos condições realmente de sermos amáveis, principalmente quando recebemos ofensas injustas e quando aquele que nos ofende parece estar prevalecendo e aplaudido e nós somos humilhados. É esse tipo de coisa que Paulo está falando aqui. É nesse momento que a gente tem que aprender a sermos amáveis, e nós só podemos sê-lo quando novamente os nossos olhos estão no Senhor, o justo juiz. A Ele pertence o nosso direito, a Ele que tinha o direito e que abriu mão do seu direito por nós, pertence o nosso direito. Nós não vamos revidar, nós entregaremos tudo nas mãos dEle. Quarta prioridade de Paulo aqui, então só lembrando, a primeira é a unidade, manter o vínculo, manter a harmonia no meio dos conflitos. A segunda é a alegria, ou seja, manter a satisfação quando as coisas ao nosso redor não estão bem. A terceira então é essa gentileza, ou seja, você oferecer flores ao invés de facas, você ser gentil e manso e amável. A quarta é a oração. Veja aqui, esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos do capítulo. E ele começa ali no versículo 6, onde ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele vai falar: em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A oração. Nós precisamos aprender a arte da oração e da gratidão no meio das dificuldades. A quem nós vamos no meio das dificuldades? Nós vamos para aquele que pode resolvê-las. E se não resolvê-las, de acordo com o seu plano soberano, que muitas vezes nós não entendemos, ele pode resolver o nosso coração. E aí eu me lembro do C.S. Lewis, quando ele foi um solteirão a vida inteira, e aí em um determinado momento da sua vida ele conhece uma escritora americana chamada Joy, e ele decide se casar com ela. Os seus amigos, dentre os quais estavam o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis e todos aqueles livros, os seus amigos olhavam e falavam: o que está acontecendo com esse solteirão convicto a vida inteira? E ele foi surpreendido pela alegria, surpreendido por Joy. E ele decide se casar com ela, mas um pouquinho antes do casamento ele descobre que ela tem câncer, ou ela descobre que está com câncer. E a sua saúde começa a se deteriorar rapidamente. E Luz
Começa a orar então a Deus, a esse Deus acerca do qual ele falou tantas vezes, a esse Deus que ele disse e havia escrito já que grita conosco na hora do sofrimento, e que dizia que o sofrimento é esse martelo de Deus nos aperfeiçoando. Ele começa agora a travar uma batalha pessoal com esse Deus, pela vida da sua noiva. Eles vão adiante com os planos, eles se casam mesmo com a saúde debilitada dela, e ele ora constantemente por ela. E em uma das reuniões com seus amigos, num famoso pub que existe ainda hoje na Inglaterra, eles estão conversando acerca disso, eles estão tentando consolá-lo e confortá-lo acerca da oração. Eles percebem que ele está abatido e eles perguntam a ele por que ele ora. E ele diz essas palavras, ele fala assim: eu não oro para que Deus mude a situação, eu oro para que Deus mude o meu coração. É o meu coração. Eu preciso aprender a lidar com essa situação de maneira diferente. E o meu coração precisa estar alinhado com Deus e precisa ser transformado. Então, meus irmãos, a oração é fundamental nesses momentos. Nós vamos a Deus para que Ele nos transforme. Porque, se formos ser sinceros, muitas vezes nós vamos orar e a situação vai continuar a mesma. E aí? O que é que vai mudar ali? A grande questão é se nós vamos ser mudados, é se o nosso coração vai ser mudado, é se nós vamos ser quebrantados, novamente, se nós vamos sair dessas situações melhores do que entramos. E a oração tem o poder de fazer isso, porque a oração nos coloca em sintonia com Deus. É por isso que Paulo fala aqui, a gente vai a Deus com súplicas. Sim, súplicas, com lágrimas. A gente intercede, a gente clama, a gente se derrama diante de Deus. Mas a gente vai também no meio disso tudo, com ações de graças. No meio de todos os problemas, Deus abre os nossos olhos, a palavra vem a nós, e a gente consegue ser grato a Deus mesmo diante disso tudo. E o nosso coração então vai sendo transformado. Nós precisamos manter a oração como prioritária em nossas vidas, se nós vamos permanecer firmes a longo prazo, na longa corrida da vida, na longa jornada, na segunda-feira da vida. Aqui é fácil levantarmos as mãos, aplaudirmos, glorificarmos, mas a questão é amanhã. A questão é diante dos problemas de amanhã. É aí que nós precisamos ser firmes. E é por isso que nós precisamos manter a oração como centro e o foco da nossa vida. E por último, Paulo vai falar da importância de uma mente renovada. Ele vai falar da importância de aprendermos a filtrar aquilo que entra em nossa mente. O que está entrando? Novamente, eu cito coisas. Eu estava com o Hudson ontem, no encontro de homens que eu fui convidado para compartilhar, e eu me senti muito bem ali, porque eu fiz menção de um filme da década de 90, e ninguém olhou para mim com a cara estranha. E eu falei para o Hudson, que bacana aquilo, porque quando eu falo de um filme da década de 90 aqui, o pessoal fica falando, nossa, eu nem nasci ainda. Mas, então, eu me lembro de uma música que é da década de 80, que o Hudson conhece. Você está dizendo que não. Você conhece sim, Hudson? Computer Brains, do Petra. Beat the System, 1985, esse disco, e eles têm essa música estranha. Era estranho para os cristãos naquela época, uma banda de rock como Petra, uma banda de rock que naquele momento começou a usar elementos eletrônicos, e tem essa música estranha, com uma introdução toda estranha e distorcida, e a letra fala de cérebros de computadores, mas basicamente a letra dessa música está dizendo o seguinte, o coro diz o seguinte: se você colocar lixo, porque um computador é exatamente isso, ele não pensa sozinho, ele tem que ser alimentado. E se você alimentar com lixo, o que é que você tem de volta? É lixo. É preciso alimentar a nossa mente com coisas boas. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, irmãos, pensem nessas coisas. Que coisas devemos pensar? É muito semelhante isso ao que ele diz na carta aos Colossenses, no capítulo 3, quando ele fala, uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo e a vida de vocês está agora escondida com Deus, lá nas regiões celestes, pensem nessas coisas.
Pensem nas coisas de cima. Pensem nas coisas do alto, ou seja, mudem o padrão de pensamento de vocês. O que é que nós devemos pensar? Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, que é correto, que é puro. Mas se nós formos sinceros, às vezes nós estamos alimentando as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos pensamentos com coisas que não são nobres, e que não são puras, e que não são verdadeiras. Nós gastamos horas e horas assistindo, às vezes, uma série na TV, alguma coisa assim, nós gastamos horas e horas olhando certas coisas na internet, que não são boas, que não são puras, e nobres e verdadeiras, que não têm virtude, ou fama, ou louvor. E ontem, quando eu estava falando para esse grupo de homens lá nesse encontro, eu estava falando exatamente sobre isso, sobre pureza sexual. E quão importante isso é para nós. E quão importante isso é que nós aprendamos então a lidar com essa questão daquilo que nós vemos. E o problema da pornografia hoje, que é algo, uma epidemia. E um dos irmãos lá no final, ele disse assim, olha, foi interessante você ter citado e usado esse termo, epidemia. Porque nós estamos saindo numa pandemia. E nessa pandemia, o que aconteceu com todos nós? Nós tivemos que aprender a nos proteger do vírus. Nós tivemos que aprender distanciamento, nós tivemos que aprender a usar álcool gel, a lavar bem as mãos, a usar máscaras, tivemos que aprender a nos cuidar para não sermos infectados por esse vírus que ceifou tantas vidas. Há outros vírus aí, a lascívia é um deles. A pornografia é um desses vírus. E nós precisamos aprender a nos proteger disso. A nos proteger dessas coisas, elas são sorrateiras e sutis. Mas não é só isso, tem tantas outras coisas. Tem certos conceitos ideológicos, certos conceitos que não estão em acordo com a palavra de Deus. Com a cosmovisão cristã, esse é um termo, importante, porque é a visão do mundo a partir de Deus. Irmãos, o Evangelho não diz respeito somente assim, eu acreditar que Jesus morreu por mim, para os meus pecados, e que eu vou para o céu. O Evangelho muda toda a minha vida, o modo como eu enxergo a vida. Eu enxergo a vida a partir agora de todo um desenho novo, que tem sido chamado justamente de cosmovisão. Eu enxergo a vida que cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, que é um Deus criador, que nós não somos frutos de um mero processo evolutivo, muito embora aqui a gente pode até debater se Deus usou algum tipo de processo evolutivo ou não, para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Essas questões para mim realmente são irrelevantes no processo do fato de que há um Deus criador e que Ele criou todas as coisas que existem. Como Ele fez, não importa, o fato é que Ele fez. E é que cada um de nós foi criado à sua imagem e semelhança, e é só o Evangelho que nos diz isso. Essa semana, esses dias, teve uma grande situação aí que evocou emoções diversas de um deputado comentando sobre mulheres ucranianas. Você ouviu falar sobre isso? E talvez vai ouvir ainda mais. E quão ofensivo isso soa. Mas eu fiquei pensando, na verdade, por mais que soe ofensivo, e que, de fato, esse deputado talvez tenha encerrado a sua carreira política a partir daí. Essa é a forma como muitos homens pensam acerca de mulheres. E a forma como muitos conversam acerca de mulheres nos seus pequenos grupinhos. E ontem, quando nós estávamos nessa palestra lá, alguns dos homens lá estavam falando de grupos de WhatsApp que eles entraram do condomínio. E um deles falou assim, eu entrei no grupo do WhatsApp e de repente, de coisas. Ele falou assim, peraí, eu tenho que sair daqui, desculpa gente, estou saindo, precisava entrar em contato comigo, é outra coisa, pela quantidade de lixo. É a forma como muitos homens se referem a mulheres. O que vai mudar isso? Eu vou dizer para você, só uma coisa que é capaz de mudar isso, é a cosmovisão cristã. É vermos as mulheres não como partes, não como carne, não como partes do corpo, mas como seres humanos. E desculpa, eu estou indo um pouquinho longo do que eu deveria aqui, mas isso me faz lembrar de quando eu morava em Amsterdã e eu conheci o Floyd McClung. Você já ouviu essa história, mas
Ele era um líder da Jocum naquela cidade, conhecida como Cidade do Pecado. E ele recebeu a visita de vários pastores e mantenedores do seu ministério lá. E quando eles estavam caminhando com ele por aquela área chamada Red Light District, que é o distrito de prostituição da cidade de Amsterdã, ao passar por algumas das mulheres ali, prostitutas, ele cumprimentava essas mulheres e elas respondiam a um cumprimento chamando pelo primeiro nome, Floyd, e dizia o nome da mulher. Primeiro nome. Havia ali uma determinada intimidade entre esse missionário, entre esse pregador do evangelho vivendo naquela cidade do pecado e as mulheres que viviam do pecado. E ele ficou pensando, como é que esses pastores e mantenedores vão ver, o que eles vão pensar a meu respeito dessa intimidade? Ele fala que um deles, no final daquele período, procurou ele e falou, Floyd, eu quero falar com você acerca das mulheres que a gente encontrou no percurso hoje, o modo como você conversou com elas e falou com elas. E a pessoa respondeu, né? O Floyd disse assim, olha, pela primeira vez, quando você chamou essas mulheres pelo nome, eu enxerguei elas não como prostitutas. Eu enxerguei além daquilo que geralmente as pessoas veem. Eu enxerguei que elas têm um nome, que elas são uma pessoa. E gente, o fato de que muitos homens tratam mulheres apenas da maneira como esse deputado e conversam dessas formas, é porque não veem como gente. Não veem que há uma pessoa com a sua história, com seus sentimentos e emoções. Alguém que tem ou teve pai, mãe, uma família. Alguém que não quer ser vista e cobiçada pelo seu corpo, mas quer ser compreendida e amada por quem é, pela pessoa que é. O que muda isso é a mentalidade do Evangelho. É enchermos a nossa mente com coisas boas e nobres e verdadeiras. É pensarmos nessas coisas. Isso muda a nossa vida, isso renova a nossa vida. Isso faz com que a gente enxergue homens, mulheres, crianças, o mundo ao nosso redor, todas as coisas de maneira nova com os olhos de Deus. Por último, qual é o resultado disso tudo? É o Shalom. Paulo vai dizer aqui, no final de tudo, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ou seja, Paulo é o grande exemplo disso. Ele fala assim, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz, Shalom. O propósito de Deus é o Shalom. E o Shalom, essa paz de Deus, é muito mais do que uma condição interior de paz. Shalom é a condição adequada para que a vida floresça, para que o mundo seja aquilo que Deus planejou que ele fosse, para que nós sejamos aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Shalom é aquilo que nós aguardamos em Deus, é aquilo que Cristo veio para restabelecer, é aquilo que nós vamos ter plenamente no novo céu e da nova terra. Quando nós vivemos alinhados com os propósitos de Deus, quando nós colocamos essas prioridades, e essas são apenas algumas na nossa vida, para que nós possamos permanecer firmes no Senhor e vivermos a segunda-feira como uma expressão do domingo, nós desfrutamos do Shalom. E nas palavras de Paulo aqui, o Shalom é interessante, porque ele diz, primeiro, a paz de Deus guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. E o Deus da paz estará com vocês. E é isso que nós precisamos mais do que tudo. Da paz de Deus, do Shalom de Deus e do Deus da paz conosco. Da convicção de que esse Deus de paz está conosco. Se fizermos isso, se ouvirmos essas palavras, se colocarmos em prática essas exortações carinhosas do apóstolo Paulo, nós estaremos num bom caminho para enfrentarmos a segunda-feira. Preparados para enfrentar a segunda-feira. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro por meus irmãos e irmãs aqui, por essa comunidade de fé, por essa família espiritual. O Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor é soberano. Nós não estamos aqui por acaso. Senhor, nós sequer escolhemos estar aqui. Mas, uma vez que o Senhor nos trouxe aqui, nós pedimos, ajude-nos a viver de maneira digna
do teu nome nesse lugar, nessa cidade, nesse tempo e nessa época. Ajude-nos a preservar a unidade do corpo, a harmonia. Ajude-nos a realmente lidar com os conflitos e resolvê-los e solucioná-los e sermos um. Ajude-nos a aprendermos a arte da alegria em circunstâncias adversas quando nós focamos na tua graça. Ajude-nos a não respondermos o mal com o mal, mas sermos gentis, termos a gentileza nas respostas. A resposta branda que desvia o furor, oh Deus, em tantas situações na vida. Ajude-nos, Senhor, a sermos um povo de oração. Que ao invés de ficarmos nos lamentando nos nossos anseios e angústia, voltamos-nos para o Senhor, que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, e que pode mudar as coisas e mais do que isso mudar a nós, o nosso coração. Ajude-nos a alimentar as nossas mentes com coisas nobres, para que dos nossos lábios, dos nossos olhares, das nossas ações possam sair coisas nobres, coisas louváveis, verdadeiras, puras, que demonstrem o caráter do nosso Deus em nós. Senhor, eu oro assim por mim, por meus irmãos e irmãs reunidos aqui, por toda a tua igreja. Faça isso e ajude-nos a viver assim, para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita nos céus e na terra, em nome de Jesus. Amém.